Índia, uma terra de cores vibrantes, tradições ricas e paisagens deslumbrantes. Das majestosas montanhas do Himalaia às praias ensolaradas de Goa, a beleza e a diversidade da Índia são incomparáveis. Mas, por trás dos coloridos festivais e do encantador patrimônio, existe um lado da Índia que poucos ousam explorar. Que segredos estão ocultos sob a superfície desta terra antiga? Junte-se a nós enquanto viajamos além das atrações turísticas e dos cartões postais para descobrir as verdades ocultas. Número 20. Vacas sagradas. Na Índia, as vacas ocupam um lugar especial de reverência e são frequentemente vistas vagando livremente pelas ruas e campos. Esse profundo respeito pelas vacas vem da tradição hindu, onde a vaca é reverenciada como um símbolo de vida, fertilidade e maternidade. De acordo com as escrituras hindus, a vaca é um presente divino dos deuses, merecendo respeito e devoção. As vacas estão intimamente associadas a várias divindades hindus, especialmente ao Senhor Krishna, que é famoso por ser retratado como um pastor de vacas. Muitos hindus acreditam que cuidar das vacas traz benefícios espirituais e pode melhorar as perspectivas na vida após a morte. Como resultado, é ilegal abater vacas na maior parte da Índia, com penalidades severas, incluindo prisão para quem violar essa lei. Isso resultou em um grande número de vacas vagando livremente, às vezes causando congestionamentos e outros inconvenientes nas áreas urbanas. Apesar desses desafios, as vacas desempenham um papel crucial na vida rural. Elas fornecem leite, que é um alimento básico na dieta indiana, e são usadas para arar campos, ajudando na agricultura. Além disso, o esterco e a urina da vaca são utilizados em rituais hindus tradicionais, sendo considerados com propriedades purificadoras. O status sagrado das vacas na Índia é um fenômeno cultural fascinante que destaca a profunda interligação entre religião, tradição e vida cotidiana. Número 19. Templo dos Ratos. O Templo Karni-Mata, também conhecido como Mandir Dezonki, é um importante templo hindu em homenagem a Karni-Mata, localizado a cerca de 30 quilômetros ao sul de Bikaner. Ele possui grande importância para os seguidores da deusa Karni, especialmente após o acesso ao Templo de Ingla ter sido restrito após a partição da Índia. Este templo, renomado como o Templo dos Ratos, atrai devotos e turistas tanto nacional quanto internacionalmente devido aos seus habitantes únicos, milhares de ratos sagrados conhecidos como Kabba. Esses ratos sagrados vagam livremente pelo complexo do templo, incluindo a cozinha principal, salas laterais e telhados. Diferentes áreas oferecem vários tipos de alimentos para eles. Aqueles mais próximos da estátua de Karni-Mata recebem prasad, como ladous, nozes, cocô e leite, enquanto outros se banqueteiam com grãos, frutas, legumes e água. O templo garante sua proteção contra predadores, como gatos, pelos seus devotos humanos. É fascinante ver como os Kabba, os ratos sagrados do templo, se acostumaram a interagir com os humanos. Eles correm por aí, às vezes até se acomodando no colo ou nos ombros dos devotos enquanto eles estão sentados no templo. Esses roedores amigáveis não hesitam em comer das mãos dos visitantes ou do mesmo prato que os trabalhadores do templo. Neste templo único, compartilhar alimentos com os Kabba é considerado uma grande honra. De acordo com as diretrizes do templo, se um rato for acidentalmente ferido ou morto, ele deve ser substituído por um rato feito de prata ou ouro maciço como um gesto de respeito. Essa tradição adiciona uma camada intrigante de reverência e cuidado por essas criaturas especiais dentro dos rituais do templo. As origens do templo datam de cerca de 1530, inicialmente consistindo no santuário interno coberto por uma cúpula, gradualmente se expandindo ao longo dos séculos com adições feitas por devotos. Aproximadamente 20.000 ratos residem dentro do complexo do templo, cuidados pela equipe do templo que os considera como família. Número 18. Um refúgio de templos. A Índia é lar de milhões de templos, refletindo a presença profundamente enraizada do hinduísmo no país. Com mais de 1,1 bilhão de hindus dos 1,2 bilhões no mundo, a Índia abriga 94% da população hindu global, tornando natural a existência de um vasto número de templos hindus. Algumas estimativas sugerem que há cerca de 3 milhões de templos hindus na Índia, e esse número continua crescendo à medida que novos templos são continuamente construídos por todo o país. Esses templos variam enormemente em tamanho e arquitetura, cada um servindo ao propósito comum de conectar os hindus com suas divindades. A enorme quantidade de templos na Índia, com aproximadamente 23.000 só na cidade sagrada de Varanasi, demonstra o compromisso inabalável de construir e manter locais de adoração para a comunidade hindu.
Além dos templos hindus, a Índia também possui mais de 300 mil mesquitas, atendendo a população muçulmana em todo o país. Essa diversidade de estruturas religiosas reflete a rica tapeçaria cultural da Índia e sua aceitação de diferentes crenças. Número 17, a capital da chuva. Mawsimham, uma vila na Índia, é conhecida como o lugar habitado mais chuvoso da Terra. Enquanto muitas pessoas podem pensar na Inglaterra como um lugar perpetuamente chuvoso com sua garoa persistente, essa vila indiana recebe as chuvas mais intensas do planeta a cada ano. Esta vila experimenta incríveis 11.871 milímetros de chuva anualmente. Para colocar isso em perspectiva, Londres recebe apenas cerca de 584 milímetros de chuva por ano, enquanto Nova York recebe cerca de 1.185 milímetros. Em 1985, a vila de Mawsimham estabeleceu um recorde incrível reconhecido pelo Guinness Book of World Records. Essa pequena vila, situada nas colinas do nordeste da Índia, experimentou impressionantes 26 mil milímetros de chuva naquele ano. Imagine o céu derramando tanta água, é o suficiente para encher mais de 10 banheiras todos os dias durante um ano inteiro. A estação das monções na Índia dura 6 meses, de maio a outubro, com chuvas intensas varrendo o país. Esta vila é a mais afetada durante os meses de pico das monções, em junho e julho, recebendo impressionantes 6.985 milímetros de chuva. Os habitantes locais estão tão acostumados a essas chuvas torrenciais que criaram seus próprios guarda-chuvas únicos feitos de folhas de bananeira e bambu. Esses guarda-chuvas especiais permitem que as pessoas usem ambas as mãos livremente. Além de serem resistentes o suficiente para suportar ventos fortes, reduzindo a chance de um acidente. Número 16, a Ponte Ferroviária de Chena. A ponte ferroviária em Arco de Chena se estende pelo vasto rio Chena, destacando-se como uma maravilha da engenharia. Não é apenas um feito colossal de construção, mas também detém o título de ponte ferroviária mais alta do mundo, elevando-se a uma altura de 359 metros acima do rio. Ela fornece uma passagem crucial para os trens da Indian Railways através de um terreno desafiador e montanhoso. Apesar de sua grandiosidade, a ponte foi concluída e inaugurada apenas em agosto de 2022. Embora ainda aguarde a plena operação para o transporte ferroviário, esse momento está no horizonte. Embora reivindique o título de ponte ferroviária mais alta, ela é a 16ª ponte mais alta no geral e a 11ª mais longa. Ela se distingue como a ponte mais longa a acomodar uma linha ferroviária de bitola larga de 1,676 metros. Situada em meio às montanhas acidentadas do Himalaia, toda a região apresenta um desafio formidável para o transporte. O feito de engenharia da ponte de Chena é o auge de uma série de túneis e pontes intricadas que atravessam essa paisagem implacável, demonstrando engenhosidade e determinação em superar os obstáculos da natureza. Número 14. Comer com as mãos. Ao redor do mundo, as pessoas desenvolveram muitas maneiras únicas de desfrutar suas refeições. Na Índia, usar as mãos para comer, em vez de garfos ou colheres, é uma prática comum. Embora isso possa parecer incomum para alguns, para bilhões de pessoas comer com as mãos não é apenas prático, mas também profundamente enraizado nas tradições culturais. Essa prática remonta a milhares de anos, originando-se de ensinamentos antigos onde cada dedo representa um dos 5 elementos: terra, água, fogo, ar e espaço. Essa conexão simbólica adiciona uma dimensão espiritual ao ato de comer, tornando parte integrante da preparação e consumo dos alimentos. Existe também a crença de que ao juntar todos os dedos enquanto se come, é possível saborear plenamente os sabores da comida. Comer com as mãos também é considerado um gesto de respeito na cultura indiana. No entanto, é importante notar que a mão direita é sempre usada para comer, pois é considerada limpa e apropriada. A mão esquerda, por outro lado, é reservada para tarefas menos polidas, e usá-la para comer é desaprovado. Essa distinção enfatiza a importância cultural e a etiqueta em torno da prática de comer com os dedos na Índia. Número 13. Casamento de sapos. O casamento de sapos, conhecido como Pulia em Assam, Índia, é uma tradição profundamente enraizada. Este ritual único, também chamado de Manduka Parinaya e Banjer Beya em diferentes partes da Índia, é realizado durante os meses secos de verão para invocar a chuva. Tipicamente liderada por um sacerdote ou ancião da vila, a cerimônia envolve capturar e limpar 2 sapos e depois vesti-los com trajes tradicionais de casamento assameses. Uma vez adornados, os sapos são colocados em uma plataforma e amarrados juntos com um fio vermelho. O sacerdote conduz uma puja, ou oração, buscando bênçãos do deus da chuva.
Vermilion é aplicado na testa da rã fêmea, simbolizando-a como a parceira de vida do sapo macho. Após a puja, os sapos são soltos em um lago ou riacho próximo. A crença é que, se eles permanecerem juntos, isso sinaliza a aprovação do deus da chuva, prevendo chuva iminente. Esta cerimônia de casamento está profundamente enraizada nos costumes e folclores assameses, originando-se da crença de que casar dois sapos apaziguará o deus da chuva Varuna, da mitologia hindu, trazendo a tão necessária chuva. Segundo a tradição assamesa, um poema ancestral descreve como os agricultores comunicam-se com as nuvens, explicando que o coachar dos sapos durante a temporada de acasalamento desencadeia a chuva. Número 12. Mistério que desafia a gravidade. Na estrada de Leh em Ladakh, Índia, os locais acreditam que a colina magnética é um caminho místico para o céu, mas é mais provável que seja um fenômeno comum encontrado em vários lugares do mundo. Alguns locais, como esta colina magnética, parecem subir quando na verdade estão descendo e vice-versa. É um mistério invertido do nosso mundo, um pouco bobo, não é? Se você se aventurar a encontrar este lugar peculiar, verá sinais úteis apontando para o fenômeno que desafia a gravidade. Apesar das temperaturas congelantes ao redor de -1 grau ou ainda mais frias, há um ponto designado marcado na estrada onde você deve estacionar seu veículo, colocá-lo em ponto morto e observar enquanto ele estranhamente começa a se mover para frente, aparentemente subindo, quando na verdade está descendo. É bastante intrigante, não é? Como atração turística, a colina magnética gerou várias teorias. Alguns locais acreditam na teoria da escada para o céu, sugerindo que era uma vez um caminho para os justos ascenderem ao paraíso. Outra ideia sugere que a forte força magnética da colina poderia interferir com aeronaves que passam, embora isso permaneça não comprovado. A teoria mais amplamente aceita, embora não comprovada, propõe que é uma colina de ciclope, causando uma ilusão ótica que engana os motoristas fazendo-os pensar que estão dirigindo morro acima quando estão indo morro abaixo. De qualquer forma, é o suficiente para fazer você se sentir perplexo. Número 11. Crescimento populacional. A Índia ocupa a posição de segundo país mais populoso do mundo, logo atrás da China. Com as tendências demográficas atuais, a Índia pode superar a China no futuro. Com mais de 67.341 religiões e tradições diversas, a população da Índia é estimada em mais de 1,3 bilhão de pessoas, uma parte significativa da população global. Esse crescimento populacional é influenciado por vários fatores, como altas taxas de fertilidade, aumento da expectativa de vida e melhores cuidados de saúde. Apesar desses desafios, a Índia tem feito progressos em áreas como educação, saúde e planejamento familiar para gerenciar as implicações de sua grande e crescente população. Esse progresso contínuo reflete o compromisso da Índia em enfrentar os desafios associados, enquanto busca o desenvolvimento e bem-estar geral. Número 10. Lago dos Esqueletos. Rupkund, também conhecido como Lago dos Mistérios ou Lago dos Esqueletos, é um lago glacial de alta altitude situado no estado de Uttarakhand, na Índia. Ele repousa pacificamente nos braços da Trishul Massif, em meio aos majestosos Himalaias. Os arredores do lago são intocados pela habitação humana, cercados por geleiras escarpadas e picos cobertos de neve, situando-se a uma altitude de aproximadamente 16.470 pés. Esta localização remota e deslumbrante atrai aventureiros de todo o mundo, sendo um destino popular para trekking. Apesar de sua localização isolada, Rupkund guarda um segredo sombrio. Com um diâmetro raramente excedendo 40 metros, o lago congela no inverno, preservando seus mistérios sob uma camada de gelo. O que torna Rupkund famoso, ou melhor, infame, são os centenas de esqueletos humanos descobertos perto de suas margens. Esses restos esqueléticos tornam-se visíveis no fundo do lago quando a neve derrete, revelando uma cena assombrosa. Redescobertos em 1942 por um guarda florestal chamado Harikishan Madhwal, os esqueletos intrigaram as autoridades, que inicialmente temiam ser soldados japoneses de uma força de invasão oculta. No entanto, investigações posteriores revelaram que sua idade era muito mais antiga. Durante um mês, quando o gelo derrete, as águas claras de Rupkund revelam os restos junto com artefatos de madeira, pontas de lança de ferro, chinelos de couro e anéis. Em uma reviravolta arrepiante, quando uma equipe da National Geographic recuperou alguns esqueletos em 2003, a carne ainda aderia a alguns deles, preservando uma lembrança sombria do passado. Uma lenda local acrescenta uma camada de mistério, sugerindo que os esqueletos são os restos de uma peregrinação condenada liderada pelo rei de Kanal, Raja Jasdaval, e sua comitiva. Segundo a história,
Eles pereceram perto do lago Rupkund durante uma tempestade feroz com granizo, enquanto estavam a caminho do santuário de Nanda Devi. Número 9. Preocupação com o leite. O leite e os produtos lácteos são essenciais na dieta indiana, mas, surpreendentemente, são frequentemente considerados inseguros devido à contaminação. Cerca de 10% das amostras de leite processado no país contém substâncias nocivas como antibióticos e pesticidas, representando sérios riscos à saúde dos consumidores. Um problema importante é que uma parte significativa do leite consumido na Índia é proveniente de pequenos agricultores ou laticínios locais, que carecem de medidas adequadas de controle de qualidade e supervisão regulatória. Esse setor informal frequentemente resulta na adulteração do leite com substâncias como água, detergente ou outros aditivos nocivos para aumentar o volume e os lucros. Em cidades grandes como Delhi, o leite e os produtos lácteos estão entre os itens alimentares mais adulterados. Uma pesquisa do Departamento de Segurança Alimentar de Delhi revelou que, de 2.888 amostras de leite testadas, 477 não atendiam aos padrões de qualidade, destacando o problema generalizado. Apesar desses desafios, a Índia continua sendo o maior produtor de leite do mundo, representando mais de 20% da produção global. O setor lácteo do país tem registrado um crescimento notável, com a produção de leite aumentando em mais de 4% anualmente nas últimas 2 décadas. Essa rápida expansão tem pressionado a infraestrutura de segurança alimentar do país, resultando em lacunas na monitoração e aplicação de normas. Número 8. Um encontro sagrado de milhões. O Kumbh Mela, uma peregrinação significativa e festival no hinduísmo, é celebrado a cada 12 anos para marcar a conclusão de um ciclo pelo planeta Júpiter. Ele ocorre em 4 margens de rios, Prayag, Haridwar, Nashik e Ujjain, locais de peregrinação onde milhões de devotos hindus se reúnem para se banhar nos rios sagrados da Índia. Em 2019, o Kumbh Mela testemunhou uma exibição inspiradora de fé, recebendo um recorde de 50 milhões de peregrinos em Prayagraj. Este encontro estabeleceu o recorde para a maior reunião pacífica já registrada. Peregrinos de todo o mundo viajam para esses rios sagrados para purificar seus pecados e alcançar a libertação espiritual. A escala do Kumbh Mela é impressionante. Para acomodar o vasto número de peregrinos, cidades temporárias são erguidas com estradas, pontes, hospitais e instalações de saneamento. Esses acampamentos extensos são tão vastos que podem ser vistos do espaço. Durante o Maha Kumbh Mela de 2013 em Prayagraj, imagens de satélite capturaram a imensa congregação, demonstrando a magnitude do festival. Número 7. Festival de Holi. Holi, também conhecido como Festival das Cores, destaca-se como uma das celebrações mais animadas do hinduísmo, marcando o início da primavera. Este antigo festival é abraçado com grande fervor em toda a Índia, ocorrendo geralmente em março, ao longo de 2 dias. O festival começa com Holika Dahan, uma noite marcada pela queima de fogueiras, simbolizando a vitória do bem sobre o mal. Durante Holi, as pessoas participam de várias festividades, incluindo danças em telhados, adicionando ao espírito festivo. O principal dia é caracterizado pelo lançamento lúdico de pós coloridos, definindo a essência do festival. As ruas ficam repletas de indivíduos de todas as idades adornados em tons vibrantes, criando uma visão hipnotizante. Junto com a diversão colorida, doces tradicionais, música e dança aumentam a atmosfera festiva durante toda a celebração, tornando Holi uma ocasião alegre e memorável para todos. Número 6. Uma vila sem portas. Em um mundo onde as taxas de criminalidade estão aumentando e a segurança é uma prioridade para as casas, uma vila indiana em Maharashtra, Índia, se destaca. Ao contrário da maioria dos lugares, as casas nesta vila são deixadas desprotegidas, confiando apenas na crença de que Deus as protegerá de qualquer mal. Esta prática única é observada na vila de Shani Shingnapur, onde a fé dos moradores e a deidade do templo Shani Deva são profundas. O templo é dedicado ao deus hindu Shani, acreditado como vivo e vigilante na proteção dos moradores inocentes. Diz a lenda que a origem do templo é envolta em mistério. Caminhando pela vila de Shani Shingnapur, revela-se sua peculiaridade notável. Aqui, as casas estão sem portas, com apenas os batentes marcando suas entradas, simbolizando a fé inabalável dos moradores na deidade do templo. Além das casas, até mesmo o United Commercial Bank, um banco proeminente na Índia, adotou a prática única de deixar suas portas abertas o tempo todo ao abrir uma filial na vila. Embora isso desafie as normas bancárias convencionais que priorizam a segurança, os funcionários do banco permanecem firmes em sua decisão,
citando respeito pelas crenças da vila. Contrário à apreensão da polícia, os funcionários do banco expressam confiança em suas decisões, afirmando seu respeito pelos costumes e tradições da vila. De acordo com as crenças locais, a presença protetora de Lord Shani dissuade qualquer potencial malfeitor, garantindo a segurança da vila e de seus habitantes. Essa fé parecia validada por muitos anos, pois a vila quase não registrava roubos até 2009. Nos últimos anos houve incidentes esporádicos de furtos e roubos. Por exemplo, em 2010, cerca de $500 em dinheiro foram roubados de um veículo na vila. No ano seguinte, a casa de um funcionário aposentado do governo foi alvo de um roubo, resultando no furto de ornamentos de ouro, telefones celulares e dinheiro no valor de $750. Apesar dessas ocorrências, os moradores permanecem firmes em suas crenças, continuando a manter seu modo de vida único. O número 5 é hinduísmo. O hinduísmo detém o título de religião mais antiga do mundo, com raízes que datam de milhares de anos. Seu desenvolvimento foi complexo e difundido ao longo do subcontinente indiano por milênios. Embora rastrear sua evolução exata seja desafiador, é claro que o hinduísmo está profundamente enraizado na cultura e nas tradições da região. Os textos religiosos associados ao hinduísmo estão entre as escrituras sagradas mais antigas do mundo. Por exemplo, o Rig Veda, o mais antigo dos 4 Vedas, contém hinos e rituais que oferecem vislumbres das primeiras crenças religiosas dos antigos habitantes da região. O que diferencia o hinduísmo é a ausência de um fundador único ou um ponto de origem específico. Em vez disso, ele evoluiu ao longo de milhares de anos através de várias influências culturais, filosóficas e religiosas. Essa diversidade e evolução contribuíram para a riqueza e resiliência do hinduísmo ao longo do tempo. Número 4. Poluição do Taj Mahal. O Taj Mahal, o renomado monumento do amor da Índia, enfrenta um problema preocupante. Seu mármore branco puro está gradualmente mudando de cor devido aos altos níveis de poluição do ar construído no século XVII pelo imperador Mughal Shah Jahan em homenagem à sua amada esposa Mumtaz Mahal. Esta maravilha arquitetônica atrai milhões de visitantes anualmente com seu design requintado. A crescente poluição do ar em Agra, onde o Taj Mahal está localizado, está fazendo com que o mármore do monumento desenvolva tonalidades amarelas e verdes. O dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, subprodutos da poluição, reagem com o carbonato de cálcio do mármore, resultando em manchas desagradáveis. Além disso, as partículas de poeira no ar se depositam na superfície do Taj Mahal, agravando a descoloração. Esforços têm sido feitos para resolver esse problema, como a criação de uma área de proteção ao redor do monumento com padrões rigorosos de emissão. Apesar dessas medidas, a rápida industrialização e o crescimento urbano nas áreas próximas continuam a aumentar os níveis de poluição, representando uma ameaça persistente à aparência e longevidade do Taj Mahal. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. No coração de uma antiga vila indiana, sussurros de um ritual assustador conhecido como o lado sombrio da Índia ecoavam pelas estreitas ruas de paralelepípedos. No centro havia um enorme e misterioso pote, dito conter tanto terror quanto encantamento. Hoje à noite, sob um céu sem lua, os aldeões se reuniram, seus rostos iluminados por tochas tremeluzentes. O velho Raen, o reverenciado ancião da aldeia, estava ao lado do pote, suas mãos tremendo de medo e reverência. Esta noite invocamos os espíritos, anunciou. O pote, feito de ferro enegrecido e gravado com símbolos crípticos, borbulhava com um estranho líquido luminoso. Raen respirou fundo e, com um olhar de determinação solene, mergulhou a mão no pote. A multidão ofegou, seus olhos arregalados de antecipação e pavor enquanto a mão de Raen desaparecia nas profundezas. O líquido girava e brilhava, refletindo cenas do vibrante passado e do futuro ameaçador da Índia. Momentos depois, Raen retirou a mão, agora segurando uma substância peculiar e carnuda. Os espíritos nos abençoaram, declarou, sua voz uma mistura de alívio e reverência. A substância foi cortada e compartilhada, cada mordida revelando sabores que desafiavam a imaginação. Uma mistura do mais doce manga, do mais picante chili e do mais amargo neem. Enquanto saboreavam os sabores místicos, sabiam que tinham testemunhado algo verdadeiramente extraordinário. O enigmático ritual do lado sombrio da Índia. Número 3. Sistema de casamento complicado. O sistema de casamento na Índia possui um lado sombrio marcado por práticas como casamentos arranjados, casamentos forçados e casamentos infantis.
Apesar das intervenções legais para combater essas práticas, elas ainda persistem, especialmente em comunidades rurais e tradicionais. Casamentos arranjados, onde as famílias selecionam parceiros para seus filhos com base em casta, religião e status socioeconômico, permanecem predominantes em muitas partes da Índia. Embora alguns argumentem que os casamentos arranjados promovem estabilidade e compatibilidade, críticos destacam sua tendência de priorizar os interesses da família sobre a escolha e felicidade individual. Casamentos forçados são ainda mais preocupantes, particularmente em regiões como Jammu e Caxemira, onde indivíduos, muitas vezes mulheres, são coagidos a se casar contra sua vontade. Em alguns casos, famílias recorrem à enganação para obrigar suas filhas a retornarem do exterior para tais casamentos. Casamentos infantis, embora ilegais, ainda são um problema significativo na Índia, com meninas de apenas 10 anos sendo casadas com homens mais velhos. Essa prática prejudicial não apenas viola os direitos das crianças, mas também perpetua ciclos de pobreza e desigualdade de gênero. O sistema de dote, onde a família da noiva fornece dinheiro ou bens para a família do noivo, é outro aspecto problemático do sistema de casamento da Índia. Apesar de ser proibido desde 1961, as demandas de dote persistem, levando a encargos financeiros e contribuindo para a violência contra as mulheres. Apesar desses desafios, há uma mudança gradual com mais jovens defendendo seu direito de escolher seus parceiros e famílias abraçando casamentos por amor. Com aproximadamente 10 milhões de casamentos ocorrendo na Índia a cada ano, abordar esses problemas exige esforços sustentados tanto do governo quanto da sociedade civil para garantir que o casamento se torne uma fonte de alegria e igualdade, e não de opressão e sofrimento. Número 2. O maior relógio de sol do mundo. Na Índia, existe um relógio de sol colossal conhecido como o Samrat Yantra, localizado em um observatório que data do século XVIII. Este relógio de sol maciço tem 26 metros de altura, tornando-o bastante impressionante para os padrões de relógio de sol. Seu ângulo é igual à latitude de sua localização, permitindo que funcione como um relógio de sol equatorial. Apesar de sua idade, o Samrat Yantra permanece notavelmente preciso, fornecendo leituras de tempo com uma precisão de cerca de 2 segundos. Seu design consiste em uma grande estrutura triangular que projeta uma sombra e uma estrutura inclinada de tijolo e gesso de cal. A sombra se move ao longo de marcações no mostrador, indicando a hora do dia, muito parecido com um relógio de sol convencional. Reconhecido como um patrimônio mundial da Unesco, o Samrat Yantra atrai visitantes e astrônomos, fascinados por seu significado histórico e realização científica impressionante na Índia antiga. Número 1. Pesticidas em refrigerantes. Preocupações sobre os efeitos na saúde do consumo de refrigerantes são comuns em todo o mundo, muitas vezes centradas em questões como alto teor de açúcar ou adoçantes artificiais. Na Índia, há outro aspecto preocupante em relação aos dois refrigerantes mais populares, Coca-Cola e Pepsi. Relatos surgiram alegando que pesticidas foram detectados nessas bebidas, levantando sérias preocupações de segurança entre o público. Estudos independentes encontraram vestígios de pesticidas, incluindo herbicidas, em algumas amostras desses refrigerantes. Essa controvérsia ganhou força no início dos anos 2000, quando o Centro de Ciência e Meio Ambiente conduziu testes em várias marcas de refrigerantes, incluindo Coca-Cola e Pepsi. Eles relataram níveis elevados de pesticidas, desencadeando indignação pública e demandas por regulamentações mais rigorosas. Em resposta, Coca-Cola e Pepsi contestaram os resultados, afirmando que seus produtos atendiam aos padrões indianos e internacionais. Eles argumentaram que os níveis detectados de pesticidas estavam dentro dos limites permitidos estabelecidos pelas autoridades regulatórias. A revelação de que qualquer nível de pesticida era considerado aceitável em refrigerantes foi surpreendente para muitos. Estudos subsequentes produziram resultados mistos, tornando difícil abordar completamente a questão dos pesticidas. A controvérsia destacou as práticas ocultas da indústria alimentícia, levando a pedidos de regulamentações mais rigorosas e monitoramento mais rigoroso dos padrões de segurança de alimentos e bebidas na Índia. Apesar desses desenvolvimentos, a transparência e a responsabilidade corporativa continuam sendo preocupações secundárias para essas gigantes de bebidas, destacando os desafios contínuos em garantir a segurança do consumidor. Qual desses fatos sobre a Índia você acha mais surpreendente? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.